Eu vou mostrar para vocês meu último aporte da minha carteira. O que a gente vai falar hoje? Só lembrando, não é recomendação de compra, tá? Eu vou mostrar os meus últimos aportes, tá? Eu fui dar uma olhada na minha carteira, porque eu adicionei alguns fundos na minha carteira nesse último mês de muitas oportunidades, tá? E hoje eu tô com 23 fundos imobiliários na carteira. 23, tá? É bastante. Eu tenho 42 ativos hoje, 23 fundos imobiliários. Só que esses aportes que eu fiz aportes em 4 fundos, tá? 4 fundos. E basicamente não é recomendação de compra. Por que não é recomendação? Primeiro que eu não sou analista, não posso recomendar ativo aqui em live para vocês, tá? Mas foram ativos que eu acompanho, que eu estudo e que eu decidi comprar. Primeiro aporte, BTLG. Comprei 100 cotas, tá? Que ó, meu nome tá aqui para provar que que realmente sou eu, tá? BTLG 11, comprei na semana passada, tá? E hoje caiu mais, né? Hoje chegou a preços de fevereiro, março de 2023, tá? Bom, por que eu comprei o BTLG 11? Lembrando, né, pessoal? Lembrando, a gente está falando de renda variável, caiu mais do que o valor que eu comprei, ó, 93,50, pode continuar caindo, tá? Mas por que eu comprei o BTLG? Não é recomendação de compra. Primeiro, ele é um fundo de galpões logísticos, né? E galpões logísticos são um segmento muito perene, muito estável, com contratos fortes, contratos longos, né? A gente tem um fundo que hoje está pagando 0,83, é muita coisa 0,83 para um fundo desse nível, para um fundo dessa qualidade, tá? A planilha inteligente, que é o bônus que eu entrego para os meus alunos. Espera aí que eu só vou ver se a taxa mudou. 6,76. A última taxa, ó, a taxa do Tesouro IPCA+, com juros semestrais mais longos, 6,76, já estava aqui, tá? Quando a gente pega HGLG, eu vou aumentar para vocês enxergarem mais. Quando a gente pega o BTLG, que aliás caiu bastante, né? Quando a gente pega BTLG, nesse preço de R$ 93,50, pagando 78 centavos, ele está pagando 10% ao ano. E o desconto está de 14,28%. É um fundo muito estável, muito bem gerido, né? E que eu comprei por causa da gestão, principalmente, que é uma gestão que tem se mostrado bem eficiente, tá? Que tem melhorado esse fundo sistematicamente. É um fundo diversificado, tem 36 imóveis, tá? Uma BL já de 1.300.000 metros quadrados, é muita coisa, só perde para o HGLG, né, em termos de ABL. E quando a gente olha, tem guidance, isso é muito bom porque dá uma tranquilidade maior, né? A gente vê o guidance aí de rendimentos. E quando a gente olha para a qualidade dos imóveis, a gente vê que é um portfólio que tem muita qualidade, né? Primeiro, tá? 73 locatários. Isso mostra a diversificação da receita, o que traz uma tranquilidade maior para os cotistas, né? Então, os preços que a gente está vendo, seja HGLG, seja BTLG, seja LVBI, Bresco, XPLG, tá tudo caindo muito nesse segmento, né? E é um segmento que, se você vai olhar, tá numa das menores vacâncias históricas, né? Logística, absorção líquida muito boa, né? Estão construindo galpão, e mesmo assim tem demanda. Uma hora vai passar isso? Sim, mas não é por agora. O logístico está muito bom. Então, a gente tem uma diversificação, né, da receita e nós temos uma qualidade muito boa do portfólio, tá bom? Quando a gente pega aqui, ó, a localização, a gente vê que 32% da receita está no raio 30 de São Paulo, que é muito bom. 40% no raio 60 de São Paulo, né? 17% raio 100 ali. Então, assim, querendo ou não, é algo muito interessante, é um portfólio muito bom. Por quê? Porque São Paulo é a melhor localização para Lages,
para logístico, tá? É a melhor localização. Então, isso dá uma tranquilidade muito grande para quem é cotista desse tipo de fundo. E os fundos imobiliários estão despencando como se não houvesse amanhã, como se o mundo fosse acabar, como se não houvesse mais empresas, todas vão quebrar, como se os galpões tivessem todos passado por um terremoto ali, um furacão, levou tudo. E é aí que eu gosto de botar a cabeça para funcionar. É isso que o investidor tem que fazer. Então, por que o BTLG está caindo? Por que ele está caindo? Ó, e nem é muito, tá? Porque fundos mais sólidos caem menos, mas ó, quase 7% em um ano, 7,33% em 6 meses. Quanto mais sólido, menos cai, né? A gente vai ver, por exemplo, ó, eu vou comparar com o Patielli. Por que o Patielli? A gente está falando de 36 imóveis versus 4 imóveis. A gente está falando de 73 inquilinos versus 6 inquilinos, tá? Então, é um fundo muito mais concentrado, né? Ó, em um ano, caiu 26,47%. Em 6 meses, 24%. Então, isso mostra que quanto mais diversificado e sólido, menos risco o ativo tem, menos ele cai. E também ele vai se recuperar mais rápido que o Patielli, por exemplo. Tá? O que acontece é isso. Um fundo bem gerido, fundo bom, ele tende a se recuperar mais rápido. Tá? Então, por isso que eu aportei no BTLG. Stella, poderia ser no HGLG? Poderia ser no XPLG, no Bresco? Poderia, tá? Isso aqui é gosto, né? E alguns desses eu já tenho na carteira. Então, optei pelo BTLG, ok? E lembrando também, né? O fundo, ele incorporou 2 fundos lá em 2022 e ele também tende a vender imóveis, como por exemplo esse imóvel aqui, que é a Dengo, né, em São Paulo. Então ele tem alguns imóveis que ele vai continuar vendendo. Ele já está, ó, histórico de vendas, né? Ele já está vendendo muita coisa, ó. Ainda tem, ó, vendas em andamento, 520 milhões, né? O lucro, R$ 4,48. Então, ainda tem esse plus aí dessa reciclagem que ele está fazendo, né? Ele tem vendido imóveis que não são tão bons, que não se adequam tanto ao portfólio, mas comprando imóveis melhores, imóveis bem localizados, com um baita padrão construtivo. Então, por isso, eu escolhi ele, tá? Escolhi ele. Outro ponto muito importante nele, tá? Que eu faço questão de mostrar, porque estamos em crise. E eu falo, crise é bundinha na parede, é BNP. Eu venho falando isso direto. Então, em crise, a gente precisa comprar ativos mais tranquilos, mais sólidos. E, na minha opinião, né, menos endividados. E ele é um exemplo disso. Então, ele veio pagando a sua alavancagem ao longo desses anos. E hoje a alavancagem dele tá assim, praticamente nada e não vale a pena pagar pelo que ele tem de alavancagem. A alavancagem do fundo é 3,1%, né? E a gente vê que é uma alavancagem muito pequena, né? 149 milhões de reais, né? A gente tem aqui um CRI 40 milhões, IPCA mais 5,92, tá? Ó, IPCA mais 5,92. E esse CRI aqui, 72 milhões, IPCA mais 5,9, né? E esse de 40 milhões, IPCA mais 5,9. Isso é muito barato. Isso é muito barato, tá? Não vale a pena pagar. É muito pequeno e é uma dívida barata. Se você pegar o Tesouro, tá pagando IPCA mais 7, você consegue comprar Tesouro e fazer hedge da dívida, ganhar mais, né? Então, enfim, esse também foi um dos pontos, tá? Um dos pontos que me fez comprar BTLG. Agora, vamos para o próximo. Para falar a verdade, eu já tive esse fundo, tá? Eu já tive esse fundo, e esse fundo, quando eu comprei ele, eu comprei barato, aí a gente viu o mercado dar uma recuperada e eu vendi, porque ele deu uma valorizada, eu achava que não ia dar bom, eu já achava que a gente estaria em crise há muito tempo, já tenho falado aqui para vocês no YouTube, desde o ano passado que não ia dar bom, tenho falado muito, então eu já estava me preparando, né? Então, esse ativo eu recomprei, tá? E eu vou explicar o porquê que eu recomprei ele. Só lembrando de novo, não é recomendação. O segundo fundo imobiliário que eu comprei
foi o JSRE 11, fundo de Lages, que estava 58,80. Já estava de olho nele, eu já queria comprar abaixo dos 60, tá? Não, Lages não é algo que eu quero manter para carrego, tá? Não é. Mas, dependendo do preço e dependendo do cenário, como eu enxergo aquele fundo imobiliário, o momento daquele fundo imobiliário, eu quis comprar, né? Eu tenho outras lajes ali que eu tô de olho, em algum momento eu vou comprar, mas comprei dessa vez 50 cotas do JSRE 11. Bom, por que eu comprei JSRE? Eu já tinha comprado, comprei a R$60, 62 na época, e vendi depois a 72. Consegui uns R$10 por cota de lucro, achava que ia voltar a cair, comprei, tá? Bom, e por que eu comprei o JSRE? E mais uma vez, né? No dia seguinte caiu mais, eu acho que eu comprei foi quinta. No dia seguinte caiu mais, hoje subiu um pouquinho, tá? Mas o que acontece com o JSRE? Ele está vivendo um momento muito bom, eu vou mostrar para vocês. Lógico, valor patrimonial para fundo de tijolo não é decisivo para a compra, mas isso aqui é um desaforo, né? A gente está falando que os imóveis que ele possui hoje no portfólio valem R$ 109,62 de acordo com o laudo de avaliação. Isso aqui não é atualizado, é uma vez por ano, né? Então a gente não pode usar como decisivo. Mas, gente, a gente está falando aqui de 47% de desconto no VP, tá? 47%. Então, provavelmente você está fazendo um bom negócio. E além disso, né, quando se olha a planilha inteligente, ó, JSRE, eu coloquei 50 centavos. Eu acredito que ele vá pagar 50 centavos. Se a gente colocar 48, a gente tem 9,97, 10% ao ano, num fundo de Lages que tem um excelente histórico e bons imóveis, tá? E 13,76% de desconto. Eu estou acreditando que ele vai subir a renda para 50 centavos próximo. Então, por isso, eu ponho 50 para os meus alunos, né? A planilha inteligente é uma ferramenta de precificação que eu entrego como bônus do MFI. Então, eu já deixo aqui 50 centavos. E aí, a gente tem 10,38, né? 10,38 ao ano e 18,5% de desconto. Por que o JSRE? A gente pode perceber que até o PVBI, que não estava dando entrada, está agora 2% de desconto. Temos várias opções. Todos os fundos de Lages estão dando entrada, tá? Mas por que eu quis comprar o PVBI? Lembrando, não é recomendação de compra. Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto. E não sei também se eu vou carregar. Carregar, que eu falo, por um bom tempo. Até voltar o VP, vai bater R$100 a cota. Provavelmente não, tá? Provavelmente não farei isso. Provavelmente, se valorizar ali uns 10, 15 reais por cota, eu já vou mandar embora. O JSRE, ele tem um bom histórico, né? Ele é de 2011, então a gente tem aí um baita histórico dele. E nos tempos áureos das Lages, ele pagava mais de R$1 por cota, ou próximo de R$1. Ficou um bom tempo pagando isso, tá? Ele ficou muito tempo pagando bem, principalmente aqui, ó, entre 2015, março de 2015, ó, até aqui julho de 2017, uns 2 anos, né? Aí a gente teve a recessão de 2016, querendo ou não, vai afetando a renda, né? Vai tendo as crises nas lajes. Quando ele estava melhorando dessa crise, a gente teve aqui, ó, ele estava melhorando, né? Subindo a renda, aí a gente teve a crise sanitária. Aí caiu bastante a renda, subiu um pouquinho, ele fez uma alavancagem ruim, uma alavancagem que é pequena, por isso eu falo que não existe porcentagem segura em alavancagem, ela era pequena, 5% do PL, e aí essa alavancagem fez o fundo sangrar e diminuir a renda, até que ele começou a pagar aqui, ó, ele chegou a pagar 46 centavos, né, diminuiu de 53 para 46, e aí já subiu para 48, e eu acredito que vai subir para 50 centavos.
Bom, Estela, da onde você está tirando isso? Vozes da sua cabeça? Não, galerinha. Não são vozes da minha cabeça. É o relatório gerencial do JSRE. Se você perceber, eu já acompanho ele há muito tempo, porque eu tenho alunos e mentorados que possuem ele, né? Então eu tenho que acompanhar. Mas a gente vê um trabalho muito bom da gestão. Em termos de gestão, tá? É o Safra, Banco Safra, que é o gestor. Não gosto do alinhamento com o cotista, tanto que em 2022 ele passou uma votação em Assembleia Geral Extraordinária de multa. A gestão, se você quiser tirar como cotista, você paga multa para ela. Mesma coisa que a Suno está querendo colocar, tá? No SNEL, mesma coisa que o VCRR, a Vectis, colocou lá. Então, se você, cotista, não quiser, a gestão não tá boa, você quer tirar, você tem que pagar multa. Eu acho isso um absurdo. Se essa moda pega, é terrível, mas, de qualquer maneira, isso foi aprovado e eu não quero carregar para o longo prazo. JSRE, para mim, é alocação tática, não sei quando venderei. Meus alunos saberão, porque no grupo de alunos eu sempre explico meus movimentos, né? Lembrando, mais uma vez, isso não é recomendação de compra. Falta mostrar meu último fundo de aporte, Risa Terrax. Eu comprei 20 cotas por 88,87 e aquilo, né? Tudo caiu mais hoje, né? Hoje foi um dia absurdo. Eu comprei 20 cotas do Risa Terrax porque eu sabia que ia pagar muito bem, né? E aí é um fundo que eu já acompanho há algum tempo, tá? E aí, o que nós temos no Risa Terrax? Eu acompanho há algum tempo, lá atrás eu não gostava dele, eu custei a entender como funcionava, tá? E assim, querendo ou não, uma gestora, você vai ver o resultado do trabalho dela acompanhando por algum tempo, né? Não é assim do dia para a noite. Então, a gente vê que o Risa Terrax, se vocês olharem aqui, ó, ele ficou pagando 1,25 de dezembro de 2021 até dezembro de 2022. Um ano ele ficou pagando 1,25. O que é isso? Né? Ele iniciou aqui no finalzinho de 2020, então ele fez 4 anos, tá? E aí ele vendeu fazendas, ele vendeu 4 fazendas com preço absurdo. E, aliás, é um dos pontos fortes desse fundo, vender terras, né? Que é o Land Equity, é a estratégia dele. E ele vendeu essas terras com lucro absurdo e aumentou a renda, ó. Na época, ele foi subir na renda aqui, 95 centavos para 1,25. E aqui, ó, ele ficou um ano distribuindo, depois ele caiu para os 80 e tantos centavos, 85. De vez em quando fazia uma venda com lucro, distribuía aqui um não recorrente, até que hoje ele distribuía 90 centavos por cota. Desses 90, cerca de 5 já era não recorrente, o recorrente dele está em torno de 85 centavos, como aqui, ó. Esse é o recorrente dele hoje. E o fundo começou a distribuir 1,15, né? Isso já era sabido. Ele fez vendas de fazendas e ele fez movimentações na carteira, né, no portfólio, de forma com que ele pôde aumentar os rendimentos, tá? E ele veio trazendo no relatório gerencial o novo guidance de rendimentos. Ele aumentou o guidance para 1,15 até janeiro, né? Então, agora esse mês, para quem não sabe, tá? Aqui, ó, novembro. Os rendimentos que ele paga em dezembro são os rendimentos de novembro. Então, todo o dinheiro que entrou em novembro, né? Ele vai ver o que ele distribui, o que não distribui, e ele paga em dezembro. Então, é sempre adiantado, tá? Como se fosse... Não, atrasado. O dividendo que paga em dezembro é o de novembro, tá bom? Então, ele vai pagar 1,15 agora, esse mês, 1,15 em janeiro, 1,15 em fevereiro, tá? O guidance é de 1,5 a 1,25. E detalhe, tá? Eu acredito que ele vai fazer a mesma coisa que ele fez aqui, tá? Eu acredito que ele vai pagar mais durante 1 ano, 2 anos. Eles gostam de fazer isso. Então, por isso, eu decidi que era hora de comprar o Risa Terrax, porque eu venho acompanhando e a gestão está trabalhando muito bem, operacionalmente falando. A gestão tem feito muita coisa boa nesse fundo e eu queria pegar ele antes que ele comece a pagar sistematicamente isso.